Boa noite, pessoal. Então, essa é a nossa última aula de máximos e mínimos. Então, eu trouxe uma aplicação a respeito do assunto. Então, essas aplicações de máximos e mínimos podem acontecer em diferentes contextos. E aí, eu trouxe uma que possa inspirar vocês na hora de realizar as atividades, tá? Então, assim, ó. Uma firma de embalagem necessita fabricar caixas retangulares de 64 centímetros cúbicos de volume. Se o material da parte lateral custa metade do material a ser usado para a tampa e para o fundo da caixa, determine as dimensões da caixa que minimizam o custo. Então, eles querem um ponto de mínimo. E que ponto de mínimo é esse que minimiza o custo da função? Então, geralmente, quando a gente está trabalhando com máximos e mínimos de funções, eles não dão a funções, tipo a aplicação, né? Dificilmente eles trazem a função. Aí você tem que criar a função para conseguir trabalhar. Então, olha, aqui eu vou fazer o desenho da situação que a gente tem. Então, a gente tem uma caixa. Uma caixinha que pode ser visto como não sei se vocês lembram lá de geometria no ensino médio, ele é o nome dessa figura, é o nome formal dela, ele pode ser chamado de prisma, mas ele é um paralelepípedo, reto-retângulo, que é formado então por retângulos retos, né? Retângulos, eles são retos, né? Então, reto-retângulo. Todos os ângulos deles são retos. E o que acontece? Nessa caixinha, ela tem uma área lateral e ela tem a área do teto e da tampa, no caso, e do fundo dessa caixa, né? Então, ela vai ter uma dimensão aqui x, y e z, certo? A lateral dela é formada por retângulos. Então, para calcular a área dessa lateral, vai ser como, né? Então, a área lateral vai ser essa paredinha aqui da frente e a paredinha do fundo, que é correspondente a ela, né? Então, dimensão x e dimensão z, que é essa parte da altura. Então, seria, como são a parte da frente e a parte do fundo, então vai ser 2 vezes x vezes z. Mais essa outra paredinha aqui também faz parte da lateral. Então, a dimensão dessa paredinha é correspondente a essa daqui, tá? Então, mais 2 vezes y vezes z. E aí, a gente tem a área da tampa e a área do fundo. A área da tampa e do fundo são iguais, certo? Então, a área eu vou colocar a área T, que seria a área do topo, né? Mais F, né? Então, a área do topo e a área do fundo. Então, é 2 vezes dimensão do topo e do fundo, né? X e Y. Então, seria 2 vezes X vezes Y. O que diz, na verdade, ao nosso problema é que o volume dessa figura precisa ser 64 centímetros cúbicos, e para eu calcular o volume de uma caixinha, né, de um paralelepípedo, é só multiplicar as 3 dimensões. Então, multiplicar a área da base pela altura, né? Isso vale para qualquer prisma também, tá, gente? Então, seria x vezes y vezes o z. Isso tem que dar 64 centímetros cúbicos, certo? O custo para fabricar isso, que isso aí seria a nossa função que a gente precisa minimizar, diz assim, para construir essa função, né? A informação que tem. Que a parte lateral custa metade a ser usado na tampa e no fundo da caixa. Então, digamos que esse valor aqui é um valor L. Então, é um valor L. Aqui seria 2 L's, porque ele vai ser o dobro, né? Então, assim, a tampa e o fundo valem mais. Então, a parte lateral é metade. Se a parte lateral é metade, significa que o tampo e o fundo é o dobro da parte lateral, né? Então, vamos reescrever essa função. Então, o custo vai ser quem?
vai ser a área lateral, que é 2xz mais 2yz, mais 2 vezes o topo e o fundo, porque eles vão valer mais do que ele vale atualmente. Eu posso fazer de uma maneira diferente, gente? Posso. Eu posso usar a ideia da metade mesmo, pegar e dividir esses dois por 2. Vai dar a mesma coisa, tá? Mas eu vou optar por fazer assim, que eu acho que fica mais fácil de pensar do que usando uma divisão, né? Então, ó, x e y. Então, essa é a função que eu tenho que maximizar. Só que ela tem 3 variáveis. Então, o que a gente faz? A gente vai pegar essa informação aqui que foi dada do volume e vai isolar uma das variáveis. Então, z vai ser 64 dividido por x e y. Onde tiver z nessa função, eu vou substituir por esse valor. Então, vai ficar 2 vezes x vezes 64, x e y. Mais 2 vezes y, 64, x e y. Mais 4, xy. Então, só para finalizar, os x eu posso simplificar, então vai ficar 128y mais 128, o y com y simplifica, fica x, mais 4xy. E é essa função que a gente vai calcular o mínimo dela, certo? Como que faz para calcular o mínimo? O mesmo procedimento que a gente vinha fazendo antes. A gente vai ter que calcular o ponto crítico, descobrir quem é ele, verificar se ele é realmente um ponto de mínimo. E se for um ponto de mínimo, resolvemos o nosso problema, certo? Então, o que a gente vai fazer para achar esses pontos críticos, né? Então, determinando o ponto crítico. Para determinar o ponto crítico, faz o gradiente da função e compara com o vetor nulo, tá? Então, a gente vai pegar essa informação aqui, vou deixar um pouquinho mais para cima aqui, povo. E aí, a gente vai fazendo a continha aqui embaixo. Então, derivando com relação a x, a função c. Então, olha, isso é constante. Isso daqui tem x, então vai ficar menos 128, como ele tá lá na parte de baixo, então fica negativo. Diminuindo o expoente, vai ficar menos 2, que vem para baixo de novo, 2 positivo, tá? Então, fazendo direto aqui, tá, gente? Mas é a mesma ideia das continhas anteriores que a gente fez, né? 4y, derivada desse termo da função. Agora, eu vou derivar a função em relação a y, mesma coisa, menos 128y ao quadrado, deriva esse termo aqui, 4x. Compare agora essas informações do gradiente com zero, então vai ficar menos 128x quadrado igual a menos 4y e menos 128y quadrado igual a menos 4x. Vou fazer sim aqui, ó, gente, para ficar mais de uma forma diferente daquela anterior que a gente trabalhou. Então, vou fazer uma forma alternativa, né? Os dois são negativos, então eu posso deixar eles positivos, porque é como se eu multiplicasse todo mundo por menos 1, né? E aqui eu vou passar esse x quadrado multiplicando, tá? Então, vai ficar 128 dividido por 4, vou fazer por partes, né? 128 dividido por 4 vai ser igual a x quadrado y, tá? Então, 128 dividido por 4 é igual a y quadrado x. Simplificando aqui, ó, 128 por 4 vai dar 32, né? 32. Então, é a mesma coisa que 32 igual a x quadrado y, 32 igual a y quadrado x. Beleza. Isolando uma das incógnitas. Então, y vai ser igual a 32 por x quadrado. Aí, eu vou substituir essa informação na nossa conta que a gente não usou, na equação que a gente não usou. Então, 32
No lugar do y vai ficar 32 ao quadrado. X ao quadrado vai ficar x à quarta, vezes x. O que acontece aqui, gente? Esse 32 ao quadrado, eu posso já passar dividindo. Então, vai ficar 32 por 32 ao quadrado. Igual, x dividido por x à quarta é 1 sobre x ao cubo. Eu posso simplificar. E aí, eu posso chegar aqui na minha resolução. Então, ó, simplifico um 32 com o quadrado. Vai ficar 1 sobre 32 igual a 1 sobre x ao cubo. Então, x ao cubo é igual a 32. Pega esse cubo e pode mandar para lá em formato de raiz. Não tem raiz cúbica exata. Eu poderia fatorar ele para deixar mais simples, mas vamos deixar assim mesmo, porque não tem a necessidade. Eu poderia fatorar ele e deixar em termos de um número irredutível lá dentro da raiz, mas não tem necessidade não. Então, vamos deixar 32, raiz de 32, raiz cúbica de 32, tá? E aí, a gente pode determinar com esse valor quem é o y, né? Então, aqui eu encontrei o x. Então, achando agora o y. Então, vou fazer aqui de marronzinho. Então, vai ficar, pego aqui a informação que eu tinha de y. Então, vai ficar y igual a 32. Raiz cúbica de x, de 32, né? Raiz cúbica de 32 elevado ao quadrado. Tá. Aí, o que acontece, gente? Quando eu tenho uma raiz, eu lembro que eu trabalhei isso, eu não sei se eu trabalhei com vocês, lá no início da PNP, uma atividade de matemática básica. Eu acredito que não. Mas, assim, quando eu tenho uma raiz cúbica e o número que está elevado ao quadrado, para racionalizar, eu tenho que completar esses expoentes de forma que fique igual ao da raiz, tá? Ou que dê para dividir, né? Então, assim, que eu vou multiplicar pela raiz cúbica de 32 sem quadrado, tá? Então, assim, quando ele é uma função, uma raiz quadrada, eu sempre multiplico por ela mesma para racionalizar. Aqui eu não vou multiplicar por ela mesma, porque ela mesma tá ao quadrado, tá? Então, eu tenho que pensar assim, ó, que número que eu vou multiplicar, então, aqui é como se fosse expoente 1, né? Que número que eu vou multiplicar, como eles são expoentes, eu tenho que somar, então, a multiplicação acaba virando uma soma, e essa soma tem que fechar o 3 para poder simplificar, tá? Então, assim, se aqui é 2, eu vou multiplicar pela raiz elevada a 1. Se aqui fosse 1, eu multiplicaria pela raiz elevada ao quadrado, certo? Para que a conta feche, tem que fechar no valor do expoente, tá? Senão, não simplifica nada. Então, beleza. Então, feito isso, vai ficar. Então, multipliquei por raiz cúbica de 32. Então, vai ficar lá em cima 32, raiz cúbica de 32. E aqui embaixo ficaria raiz cúbica de 32 ao cubo. Como é ao cubo e a raiz é cúbica, sobra só 32. E aí, eu tenho o seguinte... eu posso cortar esses 32 aqui, e aí vai sobrar só raiz cúbica de 32, ou seja, vai dar o mesmo resultado do que a gente obteve para o x, que é a raiz cúbica de 32. Então, qual é o ponto crítico que a gente tem? O ponto crítico é o ponto P, com coordenadas raiz cúbica de 32 e raiz cúbica de 32. A gente vai verificar se ele é um ponto de mínimo. Então, para eu verificar se ele é um ponto de mínimo, eu tenho que construir a matriz hessiana, que envolve lá as derivadas. Então, aqui eu vou colocar, gente, quem eu tinha encontrado. Eu tinha encontrado essas derivadas aqui para o gradiente. Eu vou derivar de volta com relação a x, para colocar aqui na primeira entrada aqui da matriz. Então, eu derivo isso daqui com relação a x. Vai ficar 256 positivo
dividido por x ao cubo. A parte do y zero. Deriva agora a de y com relação a x, sobra 4. Deriva a de x com relação a y, sobra 4. Deriva essa... Então, aí deriva esse termo aqui com relação ao y, vai ficar... y, quando eu escrevo ele lá em cima, vai ficar com um expoente negativo, que multiplica o 128 negativo, fica positivo também. Diminuindo o expoente, fica menos 3, volta ele aqui para baixo, fica positivo. Certo. O que a gente vai calcular? O determinante. O determinante vai ser quem? 256 ao quadrado, porque eu vou multiplicar esses dois, e multiplico os dois de baixo, x ao cubo, y ao cubo, menos 16. Esse é o valor do delta. Tá, achei quem é o valor do delta, o que a gente vai analisar? Analisar nossos pontos, nosso ponto crítico, né? Que é o ponto P encontrado, né? Então, substituindo no lugar do x, então vai ficar delta igual a 256 ao quadrado, dividido por, no lugar do x, vou colocar raiz cúbica de 32 ao cubo. No lugar do y, mesma coisa, raiz cúbica de 32 ao cubo, menos 16. Então, pessoal, resolvendo essa conta aqui do delta, que é o determinante da matriz hessiana, então vai ficar 256 ao quadrado, que é 256 vezes 256, certo? Aqui eu posso simplificar os quadrados os cubos com a raiz cúbica, né? Sobra 32 vezes 32. Menos 16. Reescrevendo esse 256 é a mesma coisa que 8 vezes 32. Então, eu posso escrever 256 como sendo 8 vezes 32. Se quiserem conferir a continha, pode conferir também, tá? Então, é 8 vezes 32, como é ele vezes ele mesmo, né? Então, é 8 vezes 32 aqui também. E embaixo vai aparecer um 32 vezes 32, menos um 16, né? Esse 16 que tá aqui descontado. Aí, eu posso simplificar esses 32 que está multiplicando e dividindo, e sobra 8 vezes 8, que é 64. 64 menos 16 vai dar 48. 48 é um valor positivo, portanto, ele tem um ponto de máximo ou de mínimo. Então, como a gente está lá no problema de minimização, a gente precisa que aquele ponto que a gente encontrou seja um ponto de mínimo, né? Então, para a gente verificar se ele é máximo ou mínimo, a gente vai usar o valor do A, que é a derivada segunda do x. Então, substituindo o valor do x, vai ficar 256, raiz cúbica de 32 ao cubo, dá para simplificar, fica 256 por 32, que são dois números positivos, e quando eu dividir dois números positivos, ele vai resultar no número positivo, que por um acaso é 8. O resultado em si não nos interessa, assim, o valor 48, o valor 8, não vai importar para a gente, que não tem um significado na nossa operação, um significado físico dentro do nosso contexto, do problema. Mas sim o resultado, se ele é positivo ou não, tá? Então, assim, eu nem precisaria finalizar a conta. Se eu conseguir perceber que vai ser um valor positivo, então aqui já, a hora que eu substituo o ponto, eu já consigo perceber que é um valor positivo. Então, não preciso necessariamente terminar a conta para saber quanto que vale. Eu tenho apenas que afirmar, ele vai dar um resultado positivo. Deu resultado positivo, tanto para o delta quanto para o A, significa que o ponto é o ponto de mínimo. Então, ponto de mínimo. Então, a gente encontrou o ponto crítico que minimiza o custo da confecção daquela caixa que a gente tinha inicialmente no problema. Tá, só que o problema, deixa eu puxar o problema aqui de novo. Eu dizia assim, ó. Determinar as dimensões da caixa. Então, o que a gente conseguiu determinar até agora foi o ponto x e y da caixa. Então, a gente precisa determinar quem é o z da caixa para a gente ter todas as dimensões da caixa, tá? Então, assim, o ponto x e y que minimiza o valor do custo é esse ponto crítico aqui, ó,
que é o raiz de 3, raiz cúbica de 32 e o raiz cúbica de 32, para x e para y, né? Então, assim, o que a gente vai fazer para descobrir quem é o z? Então, lá no início do problema, a gente isolou o z. O z a gente colocou como sendo 64 dividido por x, y. Então, a gente vai usar essa informação, tá? Então, o z é igual a 64 dividido por x vezes y. Então, eu vou substituir o ponto de mínimo nessa condição. Então, é raiz cúbica de 32 vezes raiz cúbica de 32. Certo? E aí, eu vou fazer essa continha. Tenho raiz cúbica de 32, é a mesma coisa que raiz cúbica de 32 ao quadrado. Eu posso permutar esse quadrado também para dentro ali junto com o 32, não vai alterar, tá, gente? É uma forma diferente de reescrever. Aí, lembra que eu tinha comentado anteriormente que para eu racionalizar, eu tenho que multiplicar por uma raiz cúbica de uma maneira que, ao somar o expoente dessa com essa, deu o índice da raiz. Então, aqui, quando não aparece nada, é 1. 1 mais 2 dá 3. Então, deu o índice da raiz, certo? Então, isso aqui vai ficar z, 64, vezes raiz cúbica de 32. E aqui embaixo vai ficar raiz cúbica de 32 ao quadrado, vezes raiz cúbica de 32, vai dar a mesma coisa que raiz cúbica de 32 ao cubo. E aí, eu posso simplificar esse cubo com o valor da raiz. E eu vou ter que z vai ser 64, raiz cúbica de 32, por 32. Esses dois valores dá para simplificar. 64 por 32 é 2, raiz cúbica de 32. Então, quais são as dimensões da caixa para que eu possa ter um custo mínimo? A dimensão da caixa vai ser raiz de 32 para x, raiz cúbica de 32 para y, que é o ponto crítico que a gente tinha achado, e a coordenada z, 2 raiz cúbica de 32 para z. É essa a dimensão do problema que minimiza o custo de produção, certo? Então, as etapas para a gente resolver esse tipo de problema, gente, é a mesma do anterior, quando a gente não tinha contexto, né? Então, dentro de um contexto, o que vai diferenciar é que tem que montar, quando não for informado quem é a equação que tem que ser maximizada ou minimizada, vai ter que construir essa função, que nem a gente construiu a função do custo, né? Em função das dimensões. Então, a gente tem que construir a função. Construída a função, a gente encontra os pontos críticos por meio do gradiente da função. E aí, a gente calcula a matriz hessiano, determinante, e faz a análise desses pontos para ver se é realmente de máximo ou de mínimo, certo? Aí, se pedir, como nesse caso que pedia outra dimensão, tem que calcular. Se pedir, assim, qual é o custo máximo, ou custo mínimo, quer dizer, quem é o custo mínimo? Aí, a gente vai ter que voltar aqui, ó, na função que a gente tinha minimizado, e substituir o y e o x nessa função para saber quem é esse custo mínimo. Então, assim, vai depender muito do problema e de qual o objetivo que ele tem, certo? Então, assim, isso pode variar de problema para problema. Então, pedir quem é o ponto de mínimo ou ponto de máximo é uma coisa, e pedir o máximo e o mínimo é outra coisa. O máximo e o mínimo, geralmente, a gente tem que calcular na função que a gente está maximizando ou minimizando, tá bom? Então, por enquanto é isso, gente. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. E aí, qualquer coisa, vocês podem me procurar durante o horário de atendimento ao aluno. E aí, a gente pode ir discutindo, tirando as principais dúvidas que vocês venham ter, ok? Agradeço pela atenção e nos vemos, aspas, né? Conversamos na semana que vem, que eu irei disponibilizar as videoaulas em relação ao conteúdo de integração múltipla, tá? Então, um abraço para todo mundo e tchau, tchau.